Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu tô aqui meditando em Gênesis 3, onde fala da desobediência do primeiro casal. Mas eu quero trazer aqui sobre a escolha. Gente, eu amo esse tema, escolha. O que eu escolho para minha vida? O que eu faço com aquilo que Deus me deu? Todos nós conhecemos a passagem de Adão e Eva, né? Quando Deus expulsou eles do paraíso, o motivo pelo qual o Senhor fez isso, a desobediência, né? Mas eu quero trazer aqui, quero compartilhar com vocês algo que eu fiquei pensando, fiquei meditando, sabe? E coisas que o Senhor, Ele vai trazendo no nosso coração. Lá no capítulo 3 inteiro, todos nós conhecemos a história, mas tem uma parte que chamou a atenção. No versículo 6 diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas, e seria muito bom ter entendimento e conhecimento. Eva, ela caiu numa armadilha, ela caiu numa conversa, o qual a serpente passou para ela. Mas eu quero falar, Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou eles lá no jardim. E o jardim era um lugar tão lindo, um lugar cheio de frutas, de flores, de árvores, de animais. E o Senhor tinha um propósito para eles. O Senhor, Ele sempre vai ter um propósito para nossas vidas, Ele sempre vai ter. O propósito de Deus, Ele nunca vai falhar. Inclusive, independente do erro de Adão e Eva, o propósito de Deus, Ele se cumpriu na vida deles, né? Que era procriar, que era... né? Eu tenho certeza que se não tivesse acontecido essa situação entre a serpente e a Eva, eu tenho certeza que o propósito de Deus iria se cumprir, porque Ele já tinha tudo preparado e tudo planejado. Mas o que eu quero trazer, o que Deus falou comigo nesta passagem. Então eu quero compartilhar o que Deus falou comigo. Deus colocou Adão e Eva num lugar maravilhoso. Colocou ele no jardim, aonde tinha tudo de bom. Tinha tudo que o ser humano precisava, tinha ali. Mas por ser um jardim do Éden, por ser um lugar que o Senhor passeava, porque a Bíblia diz que o Senhor passeava ali, o Senhor se encontrava com eles no final da tarde, o Senhor conversava com eles, o Senhor estava presente ali. Mas isso não impediu Satanás de ir ali e usar uma cobra para fazer com que Eva caísse na tentação, caísse numa mentira, caísse em uma situação onde ela teria consequência, e automaticamente Adão também. E o que o Senhor falou no meu coração, e o que no meu coração tocou muito essa passagem. Muitas das vezes nós trocamos o jardim do Éden pela maçã bonita. Nós trocamos o que Deus nos deu por coisas que aparentam ser mais bonitas, ou por conversas que nós ouvimos. O que eu quero dizer é que a maior parte do tempo nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar com o nosso espírito em Deus, nós temos que estar com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa vida, com a nossa mente alinhada às coisas do Senhor, alinhado com os nossos ouvidos, alinhado às coisas de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos coloca todos os dias num lugar de honra. O Senhor, Ele nos coloca todos os dias num lugar lindo. Ele nos coloca, Ele nos renova com a sua misericórdia todas as manhãs. Todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, o Senhor, Ele nos dá oportunidade. Porque nós somos colocados no jardim. Nós somos colocados em lugares que o Senhor, Ele coloca para que nós possamos fazer a melhor escolha, para que nós possamos fazer da melhor forma, para que nós possamos buscar as coisas boas que edificam o nome dele e que vai nos fazer bem.
Quantas pessoas hoje sofrem pelas suas consequências, por as suas atitudes erradas? Adão e Eva, aqui eles tomaram, ela, né? Vamos colocar ela tomou uma atitude errada, porque além dela acreditar na serpente, em tudo aquilo que a serpente falou para ela foi e ainda conduziu o homem a errar também. Mas, partindo disso daqui, o que eu trago no meu coração? No meu coração. Deus, muitas das vezes, como eu acabei de falar, Ele nos dá lugares de honra. Às vezes você tá num bom trabalho, tá num bom emprego, o Senhor te colocou num lugar de honra. Mas às vezes por uma atitude errada, você perdeu. Você perdeu a oportunidade, você perdeu um cargo, você perdeu uma posição que o Senhor queria te colocar, uma promoção. O Senhor Deus, Ele te deu um bom casamento. Muitas das vezes Ele te deu um bom casamento. Mas você foi lá, homem, e traiu a sua esposa. Acabou com a sua família. Às vezes, você, mulher, que está me ouvindo agora, eu não estou aqui falando para gerar polêmica, eu não quero isso. Porque geralmente, né, o normal do mundo é a mulher é traída, o homem é o traidor. Mas, gente, acontece. Eu vejo muitos casos de homens que também foram traídos. Homens que buscavam a Deus, homens que serviam a Deus e também foram traídos. Homens honestos que também foram traídos, que foram abandonados da pior forma possível, que deixaram seus filhos. Então, você mulher, você homem, às vezes Deus te deu um bom casamento, uma boa família, e você desperdiçou, porque você optou por pratos que foram oferecidos lá fora. Filho, Deus te deu uma mãe, Deus te deu uma mãe carinhosa, uma mãe amorosa. Deus te deu um pai e você estragou tudo porque você escolheu errado, você escolheu a droga, você está escolhendo a droga, você está escolhendo as amizades que não condiz com aquilo que o Senhor te falou para você fazer. Mãe, às vezes Deus te deu um filho maravilhoso, um filho que busca Deus, um filho que está na presença do Senhor, e você continua olhando seu filho como se ele fosse um nada. Filha, às vezes a tua mãe está cheia de amor para te dar e você está aí sendo arrogante, ignorante. Às vezes você não está ouvindo um conselho que é para o seu bem. Em qualquer situação que nós estivermos, filho, você, às vezes o Senhor tem te colocado num jardim e você não está fazendo o que é certo. Filha, Deus tem te colocado num jardim e às vezes você não está fazendo o que é certo. Marido, às vezes o Senhor colocou você num jardim e você não está fazendo o que é certo. Você está escolhendo o outro lado. Você está escolhendo aquilo que Satanás está te dando. Você está olhando o prato do outro que é melhor. E entenda que a consequência ela virá. Então não troque o seu jardim pela maçã bonita. O que é o seu jardim hoje? Qual é a maçã que estão te oferecendo? Qual é a ordem que o Senhor deu? O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem mandado te dizer? O que o Senhor tem te entregado? Qual é a promessa de Deus para sua vida? Será que as suas escolhas vão te levar à promessa de Deus? Será que a sua desobediência vai te levar à promessa de Deus? Analisando essa passagem, muitas pessoas olham e pensam várias coisas, mas eu trouxe para o meu coração isso. Deus me coloca todos os dias no jardim do Éden, para eu colocar a minha vida em ordem, para eu pegar os frutos bons, para eu buscar as coisas boas, para eu buscar a Ele. Mas todas as vezes, todos os dias vai vir tentação para mim, para você. Todos os dias Satanás ele anda ao nosso derredor. Todos os dias ele traz pratos do vícios, da bebida, da droga, da prostituição. O que você está fazendo com o corpo que Deus te deu? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o jardim do Éden. Mas, qual é a escolha? Qual é a escolha? Não troque o jardim do Éden pela maçã bonita. Eu deixo aqui essa mensagem, que Deus possa falar no seu coração, como falou no meu. Amém?